CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. O poder do fogo que gera calor e iluminação, a força do vento que move embarcações, moinhos, transporta sementes, o esforço físico exercido por todos nós e a água que movimenta usinas e conecta o planeta tem algo em comum. Tudo é energia. O potencial dessas forças tem sido explorado pela humanidade desde a pré-história para facilitar a sua sobrevivência e desenvolver o mundo como conhecemos hoje. Utilizando de maneira criativa a energia oferecida pelo planeta, o homem otimizou tempo, reduziu esforços físicos e encurtou distâncias. Se por um lado nos tornamos autônomos, também geramos desperdícios graves e danos ao meio ambiente. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento, mas não a qualquer preço. A partir do momento que os homens começaram a deixar a vida isolada, né, e passaram a constituir grupos, pequenos grupos inicialmente, e depois grupos cada vez maiores, né, até esses grupos se tornarem comunidades, né, houve evidentemente um desenvolvimento, né, da perspectiva desse homem de utilização das forças da natureza. A primeira grande revolução energética da história se dá efetivamente no período neolítico, né? Que é aquele período em que sociedades se sedentarizam e essa sedentarização leva a uma utilização cada vez maior das forças da natureza, os rios, os ventos, né? O homem, inclusive, tem uma relação maior com o fogo ele se torna efetivamente um elemento para a iluminação das casas, para fazer com que as pessoas nas partes mais frias, né, do mundo sentissem menos frio, e tudo isso passa a virar efetivamente uma força produtiva, né, a serviço dos homens. O homem primitivo usava naturalmente apenas a sua força física, né, para caçar. E aos poucos ele começou a cultivar a terra, né? Na medida que você começa a cultivar a terra, você logo começa a utilizar animais. E a utilização dos animais, então, deu origem à agricultura, que ocorreu aproximadamente há 10 mil anos atrás. A força humana, mais bois e cavalos, sustentou a agricultura durante 50 séculos. Só no começo do século XVIII é que efetivamente se começou a introduzir máquinas. As máquinas ao longo da história e, sobretudo, nos últimos 200 anos, elas ocuparam o local central do processo de trabalho humano. Ou seja, da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, passando pela segunda, e hoje nós ainda vivenciamos a terceira Revolução Industrial, a gente vê mesmo que o trabalho humano, que já era complementar no início da Revolução Industrial, ele praticamente hoje se tornou quase que desnecessário no processo de produção fabril. Quando se fala de energia, é preciso usar como comparação o ser humano. Um índio na floresta, ele precisa aproximadamente 2.000 calorias de energia para se manter vivo e funcionando. 2.000 quilocalorias é o que a gente ingere por dia de comida. Essa quantidade de energia é a que existe num copo de petróleo. Este é o homem nu na floresta. À medida que ele começa a se sofisticar, a começar a caçar, começar a plantar um pouco,
começar a usar bois para utilizar na lavoura, começar a fabricar máquinas para ajudá-lo na agricultura e depois começar a se industrializar, o consumo dele vai aumentando muito. Hoje, uma pessoa numa grande metrópole utiliza aproximadamente 100 vezes o que um homem na floresta usa. É por isso que nós temos uma crise de energia. Nós temos no mundo cerca de 7 bilhões de pessoas e cada uma dessas pessoas consome 100 vezes do que ela consumiria se ela vivesse num sistema primitivo. Tanto que os filósofos que se preocupam com o problema, né, eles dizem que quem vai resolver o problema não é a tecnologia. Quem vai resolver o problema é nós mudarmos os nossos hábitos. O papai fazia preparação das plantas, né? Das sementes, reflorestamento, né? Aí construíram essas casas aqui, né? Meus tios, avós e pai, tudo. E assim fomos tocando a vida, né? Nós aqui, a luz bendita é só que Deus manda durante o dia, né? A gente aproveita. Mas agora, se virar o tempo para chover, nem dentro de casa a pessoa não enxerga nada. Tudo escuro. Aqui é conhecido como fazenda. Parque Nacional da Floresta da Tijuca, né? E aqui moram acho que uns 5 famílias. Eu nasci aqui há 46 anos. Nasci em casa mesmo, não foi nem maternidade. Num lugar assim, sem energia elétrica, sem nada. Era tudo mais difícil, né? A gente gasta muita vela. Eu ainda tenho um gerador, que facilita mais. Só que usando todo dia, só assim, à noite, para ver novela, para uma luz mesmo, é R$300 mensal. Entendeu? Se for querer ver um filme, não sei o quê, aí vai mais. Eu já chorei muito de querer ver um filme e não poder. De primeiro era lampião a querosene, né? Lampião a querosene e lampião a gás, só assim mesmo. E vela. É muito gasto. Para uma vela só, para uma pessoa só, tudo bem, né? Agora para a pessoa fazer o serviço assim, tem que ser 1, 2 ou 3 ou 4, né? Vela, para clarear mais ou menos. Não tem uma geladeira para conservar as coisas. Você não pode comprar nada em promoção. Sabe a promoção da carne, do frango? Você não pode comprar. Vai botar onde? Minha mãe ainda cozinhava carne, botava na banha, mas eu acho que não fica bom. Coisa eu acho que nem vale a pena botar luz aqui. É um lugar tão longe de tudo, de todo de comércio, de todo. Não tem condução, não tem nada. É 45 minutos, 1 hora. A pessoa chegar ao ponto do ônibus lá embaixo. Para pegar o ônibus, para ir ao posto, padaria, fazer uma compra, subir essa montanha toda aí a pé. O desafio de levar energia elétrica para todas as famílias brasileiras é um desafio tão grande quanto o nosso mapa. Hoje, o dado oficial do IBGE mostra que 98,9% das unidades familiares brasileiras já têm energia elétrica. Vale dizer que pouco mais de 1% que está fora do alcance da energia elétrica. E qual é o desafio? O desafio é exatamente porque esses 1,1% da população brasileira que ainda não tem energia elétrica, eles estão muito distantes dos centros de consumo, dos centros de produção de energia. Há soluções tecnológicas diferentes para tratar esse problema. Uma delas é simplesmente você estender uma linha de transmissão. Uma outra maneira de enfrentar é, por exemplo, usando recursos de energia solar, com painéis que transformam energia solar em eletricidade. A diferença entre o uso de diferentes tecnologias, ela está principalmente no custo para atender uma demanda que é muito pequena, próprio da característica desse consumidor que está à margem do consumo normal de energia elétrica do Brasil. Num barco a gente usa tudo que tem à disposição para gerar energia. Hoje eu acompanho muito o que acontece numa escala muito interessante. Geradores com 4 metros de diâmetro nas pás, que são os geradores usados pelas fazendas, por exemplo, nas Falklands, nas Ilhas Malvinas, que tem autonomia completa hoje de comunicação, internet. Eles têm acesso à tecnologia, têm recursos, mas não há viabilidade técnica de fazer linhas de transmissão
em alto mar. Então eles têm soluções interessantes, se assemelham muito às soluções que eu uso num barco, só que eles têm uma demanda um pouco maior. E é um exemplo interessante de uma escala de geração de energia local ou capilar que eu acho bastante viável em regiões isoladas da Amazônia, em algumas regiões do Brasil, onde o custo de transmissão tornaria inviável você abastecer pequenas comunidades. Por cerca de 2000 anos, os chineses lideraram os avanços energéticos no planeta. Um exemplo são os altos fornos criados na China e utilizados até hoje. Os chineses também faziam bom uso dos conversores mecânicos de energia, como monjolos, moinhos hidráulicos e moinhos de vento. A energia do próprio homem, o uso de biomassa e eficientes sistemas de irrigação marcaram o cultivo dos campos, base do modelo alimentar do país. Por muito tempo, a força humana foi fundamental para a moagem dos cereais em todo o mundo. Com a criação dos moinhos, o homem deixou de depender de trituradores manuais como pedras. Mais tarde, a criação de processos industriais de moagem fez com que grande parte dos moinhos artesanais fosse desativada. Há muito tempo, o meu avô e a maioria das pessoas na região, aqui no sul de Minas inteiro, tinham o moinho d'água para consumo e utilizavam uma coisa que hoje não existe mais, falar trocar fubá. Você pegava 15 litros de milho e trazia para mim, eu te dava 15 litros de fubá. O moinho d'água era viável e a produção era pequena, a gente comercializava pouco. Hoje, com a demanda, isso já não é tão viável mais porque a produção é pequena. Então a gente mantém ainda a tradição do moinho d'água antigo que vocês viram aí, e a gente tem moinho de pedra também, mas com a eletricidade, né? O moinho d'água ele tem uma produção mais ou menos de 20 kg de milho por dia. O outro deve moer cada moinho em torno de 250 kg de milho por dia. Então ele vem a vencer a demanda justamente na produção pelo diâmetro da pedra, né? E a força da eletricidade que pode aumentar a quantidade de milho que cai, né? Antigamente era devagar e sempre, né? As sociedades industriais, tal como a gente as conhece hoje, só foram possíveis pelo uso intenso de energia. A velocidade do mundo hoje não é a velocidade do ser humano, é a velocidade das máquinas. A própria escala de produção que a gente tem hoje não é também a escala de produção humana. Então tudo isso nos leva a ver que o mundo hoje é fortemente dependente de fontes de energia e que o trabalho humano ainda tem um papel importante, mas muito mais para gerenciar a maneira com que a produção em massa, com que as sociedades industriais fazem uso da energia, do que de fato ter um papel importante no processo manufatureiro. Não há produção industrial hoje sem uso intensivo de energia. Isso vale para o Brasil, isso vale para qualquer região do mundo. Quer dizer, a energia vem primeiro, o desenvolvimento econômico vem depois. Nós temos hoje condições de viabilizar o suprimento de energia gerada em loco, seria o que a gente chamaria de pequenas ou médias unidades geradoras, usando recursos renováveis e integrando comunidades, não mais por uma questão de isolamento, mas por uma simples questão de custo. E nós estamos aqui num exemplo interessante, quer dizer, aqui Paraty, uma região que tinha uma produção intensa de farinha, aguardente, vários produtos locais, que sabia fazer uso da energia disponível, no caso a energia da água em movimentação. Então havia muitas rodas d'água, havia algumas das primeiras usinas elétricas no Brasil estavam aqui. E hoje a gente está sentado aqui, a gente escuta o barulho da água caindo, que poderia estar gerando energia. No entanto, a energia elétrica que vem através de transmissão normal, postes, ela é mais cômoda para nós. E a gente tem hoje tecnologia que torna possível integrar uma fazenda como essa, por exemplo, e a comunidade que reside aqui, na rede de energia, gerando essa eletricidade aqui mesmo. Na realidade, nós temos uma primeira revolução industrial
né, é que ela vai basicamente depender da energia a vapor, das máquinas a vapor. Né? Nós temos a navegação a vapor, nós temos as estradas de ferro, isso daí vai dinamizar o mundo como um todo. O uso do carvão na navegação marca uma mudança importante na história da humanidade, quando a gente saiu da era da navegação à vela, dos clippers, para as primeiras embarcações a vapor, que usavam caldeiras movidas a carvão. Então o carvão teve um papel muito importante durante um tempo que foi relativamente curto, porque em pouco tempo, no início do século XX, de repente surge a propulsão a diesel e causou uma revolução, uma surpresa muito grande. Enquanto os ingleses, protagonistas das grandes mudanças da Revolução Industrial, proclamavam o futuro da navegação a vapor usando carvão, os noruegueses saíram com um motorzinho desenhado pelo Rudolf Diesel, que seria uma espécie de antecipação do futuro. A partir de 1850, 1860, nós temos o início da segunda Revolução Industrial, que vai mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial. E uma das características, já no decorrer dessa segunda Revolução Industrial, é a adoção, né, da energia elétrica. Isso daí veio praticamente revolucionar o mundo mais uma vez. Hoje, para qualquer pessoa, acender um interruptor é uma tarefa extremamente natural, mas nem sempre foi assim. Até o governo Getúlio Vargas, a produção de eletricidade no Brasil estava sendo feita por empresas estrangeiras que estavam instaladas aqui no Brasil. A Light and Power, a famosa Light, né, era uma empresa canadense que instalou usinas e que acabaram permitindo que São Paulo e Rio tivessem um desenvolvimento grande. Foi Getúlio Vargas quem criou a Eletrobras, que não só planejou o desenvolvimento do setor elétrico, como construiu as grandes usinas que existem aqui no Brasil, inclusive Itaipu, entre outras. A eletricidade no Brasil é produzida praticamente toda a partir de hidroeletricidade, portanto ela é renovável. Isto é, tem todos os anos, enquanto o sol estiver brilhando e a água estiver se precipitando, a energia hidroelétrica está aí. É contrário aos combustíveis fósseis, que existem debaixo da terra, mas a quantidade de combustível fóssil que existe debaixo da terra é finita. E há previsões no mundo todo de que dentro de 30 ou 40 anos as reservas atuais de petróleo estarão esgotadas. Quando a gente olha a matriz energética mundial hoje, o petróleo continua sendo a fonte primária mais importante de energia, o carvão a segunda fonte mais importante, o gás natural a terceira fonte mais importante. E dado, vamos dizer, a longa vida média dos equipamentos geradores de energia, essa realidade não vai se alterar tão cedo. Na verdade, quando a gente fala hoje do futuro da energia, está se falando como se utilizar a infraestrutura hoje disponível do petróleo, do carvão, do gás natural, eventualmente da própria energia nuclear, para preparar uma transição para um sistema energético mais dependente de fontes renováveis de energia e um futuro energético muito mais dependente do uso mais eficiente da energia. Essa será a energia do futuro. No Brasil, 50% da energia toda que nós usamos é renovável. No mundo todo, só 20% da energia é que é renovável nos casos favoráveis. Nos casos desfavoráveis, menos de 10% é energia renovável. Ou seja, a matriz energética brasileira é extremamente favorável a energias renováveis. Energias renováveis, elas têm a grande virtude de que elas não produzem poluentes, que arruinam a qualidade do ar, e não produzem também gases de efeito estufa, isto é, gases que levam ao aquecimento da Terra. Essa característica da matriz energética brasileira, ela não é a única, mas os países que têm essa característica são muito poucos. É o Brasil, a Noruega e a Finlândia, talvez. O que é fundamental aqui no Brasil é manter a matriz energética limpa.
crescentemente, o problema energético mundial não é um de escassez física de energia, mas um, sim, de como lidar com as questões ambientais relacionadas à geração e uso da energia. Então, nesse sentido, quer dizer, o papel fundamental que as fontes renováveis terão no futuro será de, ao mesmo tempo, complementar a geração de energia tal como a gente conhece hoje, que em alguns casos pode vir a ter problemas de escassez localizados, ou porque muitas vezes você tem problemas de segurança energética e você não quer depender tanto de fontes importadas, mas o papel mais fundamental da fonte renovável é como lidar com o desenvolvimento econômico e a questão ambiental. E aí sim que estará ou está a grande contribuição das fontes renováveis. Esse mundo, essas coisas que a gente produz, consome, os automóveis, as fábricas, esse mundo tem nome, civilização dos combustíveis fósseis. Isso tem que acabar, porque nós sabemos que o planeta vai ficar quente demais se continuarmos a utilizar combustíveis fósseis e colocar gases de efeito estufa na atmosfera. E isso tem que acabar rápido. Nós temos 10, 20 anos para mudar a direção das coisas. Hoje, o modelo de desenvolvimento é insustentável, não para a natureza do planeta. Ela, no tempo dela, de milhões e milhões de anos, se vira sem qualquer problema. Mas é insustentável para nós humanos. Nós falamos de água, nós falamos de clima, nós falamos de biodiversidade. Então, isso vai ter que mudar e isso terá que ser incorporado ao nosso modo de conviver, de produzir e de consumir. Hoje, o desafio para o resto do mundo é ainda maior do que o desafio para o Brasil. Por exemplo, sociedades como da América do Norte, Estados Unidos, o Canadá, ou mesmo da Europa, eles têm que fazer um esforço muito grande no aumento da eficiência do gasto de energia, né, para diminuir a necessidade de se construir mais usinas para atender o seu mercado. O consumismo voltado apenas para o consumo, para ter, está com seus dias condenados. Agora, nós vamos continuar consumindo muitas coisas. O que precisamos é consumir melhor. Por que ter não sei quantos produtos iguais é mais legal do que ler um livro, do que conhecer a obra de Eça de Queiroz, do que estar em contato com uma tribo em outra parte do mundo com a qual você se identifica? Então haverá muito consumo de cultura, entretenimento, espíritos mais livres. E uma redução do consumo voltado apenas para status, apenas para hierarquia social. O importante é a reeducação. Eu acho que, paralelamente à tecnologia na área de educação e de eficiência, conta muito esse aspecto de aperfeiçoar os hábitos, né? Incorporar os hábitos. Não adianta nada fazer um Hummer híbrido. É um modismo de mercado, mas é uma inutilidade completa. Um carro híbrido para andar 200 por hora, né? Se a gente quer de fato economizar combustível com propulsão veicular, a gente precisa pensar em carros pequenos. Nem sempre dá para fazer tudo do jeito que a gente quer. E esse vai ser o grande desafio, a mudança do homem, não da tecnologia. Consumo consciente é muito importante. Consumir produtos que não agridam a natureza, buscar certificações. Esse boi não desmatou a Amazônia, essa madeira não foi extraída de forma ilegal. Mas tudo isso é uma forma de colocar a roda em movimento. Para que todos nós nos comportemos de uma maneira mais sustentável no consumo e na produção, é preciso que o preço que a natureza nos cobra esteja nos bens que nós consumimos. E aí tomaremos decisões racionais. Quem quiser agredir a natureza ficará à vontade, mas pagará muito caro. Não sabemos se a humanidade será capaz de tomar essas decisões enquanto humanidade, ou seja, todo o planeta Terra. Por várias razões. A humanidade não tem tido necessidade de tomar decisões por um tempo maior. Você decide para os próximos 5 anos, 10 anos. Agora temos que decidir por décadas, séculos. Segundo problema, humanidade é um conceito meio abstrato. Na verdade, nós somos flamenguistas, vascaínos, sérvios, bósnios, indianos, paquistaneses. E dessa vez nós temos que tomar uma decisão enquanto humanidade e democrática. Então são desafios novos, é a primeira vez que a humanidade se defronta com esse tipo de desafio e nós vamos descobrir
na vida, se somos os Homo sapiens sapiens, como nós nos autodenominamos, ou se a gente vai precisar ser mais modesto porque não vai conseguir, e isso significa custos muito maiores para as futuras gerações. Dependemos de energia para tudo, por isso refletir sobre formas inteligentes de usar as fontes energéticas é uma realidade. Juntos, vamos seguir mapeando os novos caminhos da energia. Até breve. Uma realização CPFL e Energia.